de pedir aos senhores palestrantes que se sentassem em volta da mesa. Nós vamos fazer uma rodada de perguntas agora. Por favor, professor Luiz, Bruna. Zene, por favor. Por questão do nosso tempo, nós vamos fazer as perguntas em rodadas. Nós vamos abrir para 3 perguntas. Os senhores vão aqui na frente vão responder. E senhora também, desculpa. E com a medida do tempo nós vamos abrir para mais perguntas depois, ok? Então, quem tiver alguma pergunta, por favor. Oi pessoal, sou a Evelyn, sou aqui da URGS e eu queria pedir para vocês falarem um pouco assim do que vocês analisam de conjuntura hoje, assim. Eu vi que quando a Bruna leu aquele manifesto lá de 77, parece que é tudo que a gente precisa hoje, assim, né? Então eu acho que as pautas, tanto naquela época, tanto quanto na época do Denegre e hoje, as pautas ainda são as mesmas, né? São muito atuais. E o Denegre chegou a comentar alguma coisa assim dos avanços e talvez não tão grandes avanços do governo Lula. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho assim como vocês veem a conjuntura atual, as nossas pautas e como é que a gente pode estar enxergando essa situação e o nosso movimento dentro disso. Mais alguma pergunta? Boa noite. Eu queria fazer a pergunta, direcionar para um dos representantes executivos, ou quem quiser falar, e o professor Armando também, a respeito da reforma universitária de 68, né, do MEC USA. Eu acho que a gente teve uma grande transformação e fragmentação da educação e da saúde, onde o indivíduo foi visto como num estado reducionista, num estado patológico qualquer. E eu queria saber o que tem sido feito atualmente para a reversão disso, se o PBL, né, dentro do contexto da reforma sanitária, tem contribuído para reverter esse processo, já que eu me considero como um vivenciador do ápice dessa fragmentação, dessa reforma universitária ainda de 68, né, onde a gente estudou, a carga horária foi reduzida, a formação foi tecnicista e a gente foi, nossa formação como estudante não foi mais tida como formador de opinião ou como formação reflexiva, mas como macacos de laboratório e reprodutores de um conhecimento que nos é passado de forma passiva. Mais alguém? Bom, boa noite. Eu tenho uma dúvida, uma questão que eu achei bastante interessante que o Luiz falou, que é a questão de que há 20, 30 anos o preconceito sofria quem não participava dos movimentos, quem não estava lá, não dava a cara a tapa. E é uma coisa que é verdade, que hoje hoje é o oposto. Quem está lá, quem está brigando querendo mudar as coisas, que sofre preconceito, que cada um está mais preocupado com o seu, em decorar tudo, na universidade pegar o seu diploma e ir embora. E aproveitar um pouco da experiência do Armando, por exemplo, de como que a gente pode lidar com isso, uma dificuldade que a gente encontra, de chamar o pessoal para participar e ajudar a construir, a não ficar esperando tudo pronto. Muito bem, eu passo então a palavra de volta aos senhores da mesa, senhora. E senhorita. Deixo livre a quem quiser responder primeiro. Depende da ordem. Então, gente, acho que
um ônus de começar falando sobre a história prévia da DENEM é eu não poder desenvolver muito análise sobre esses 24 anos de luta da DENEM e análise sobre hoje a conjuntura do movimento, né? Apesar de eu já não estar mais executiva, de não estar mais no centro acadêmico, eu ainda sou estudante, né? E mesmo se não fosse, provavelmente teceria a opinião sobre o que acontece hoje. Mas como eu tive a peculiaridade de viver a DENEM de 2004, né, até bastante intensamente até 2008, acompanhando um pouquinho de 2009, assim, mais à distância, a gente viveu justamente, né, o período pré-governo Lula, a eleição do Lula e pós-Lula. E assim, eu até estava conversando ali no banco hoje, eu falei assim, poxa, enquanto o Luiz falava sobre a priorização das pautas e o olhar sobre as pautas, e a mudança de agenda, e é muito difícil a gente falar sobre a questão da agenda da DENEM sem colocar na conjuntura nacional política. Só que também é muito difícil, em poucos minutos aqui numa resposta, né, jogar qualquer relação, né, a relação de um movimento social, né, que se organiza dentro de uma entidade como a DENEM, que está inserido dentro de uma sociedade, que tem demandas, que tem bandeiras, que tem reivindicações, né, dentro de um Estado que é disputado por partidos políticos, que tem as suas propostas, as suas ideologias. Então é uma coisa muito mais complexa, só para já avisar aqui. Qualquer análise que a gente faça em relação à conjuntura política, ela vai ser um pouco superficial, justamente para não há tempo de aprofundar. Mas, a grosso modo, é claro que existia uma expectativa, né, durante a década de 80, década de 90, de que o Partido dos Trabalhadores representaria uma das propostas mais avançadas que se poderia ter na esquerda do Brasil, né? E isso, dentro do movimento estudantil, é recebido, né, no momento de eleição do Lula, no final de 2002, isso vai se repercutir muito na agenda, né, no ano de 2003, 2004, que era a expectativa de que, beleza, até não tinha muita ilusão, né, em relação a todo mundo já tinha visto a Carta aos Brasileiros, sabia que a política econômica não ia mudar, mas existia uma tendência, né, um compromisso de, em relação às políticas sociais, haver uma diferença, né, a ponto de o primeiro Ministério da Saúde do Lula, quem vai assumir é todo o pessoal que construiu, historicamente, a reforma sanitária, que é um movimento do qual a DENEM constitui parte, né, desde a década de 70, aí, na construção do SUS, construção da oitava conferência e tal. Então, apesar de não ter muita ingenuidade em relação aos determinantes econômicos, né, que vão, obviamente, impactar na saúde, existia uma análise de que, beleza, né, é um governo que está em disputa, então tem o peso dos banqueiros que estão aqui, que financiaram a eleição, e tem o peso dos movimentos sociais que votaram no Lula. Então, o movimento, a DENEM, naquele momento, assume a iniciativa de disputar. Então, a gente vai fazer peso e a gente vai puxar para cá para ver no que resulta, né. E essa quebra de braço, ela pendeu para o outro lado. E isso ficou bastante nítido, inclusive, depois do escândalo do Mensalão em 2005, cai o Ministério da Saúde do Lula, do PT, né, que era esse pessoal historicamente envolvido. E isso impacta no movimento, e aí em relação às pautas, numa espécie de choque de realidade, né? Quer dizer, é óbvio que simplesmente você eleger um presidente dentro da conjuntura política hoje do Brasil, isso não vai mudar completamente a realidade da saúde hoje. E isso, em relação às pautas, por exemplo, implica de que antes existia uma expectativa em relação ao SUS, por exemplo, de que ia avançar pra caramba, de que ia poder construir, e no momento que a DENEM, inclusive, né, através da vaga da UNE, participou do Conselho Nacional de Saúde, né, que é uma instância do controle social do SUS, que é uma coisa, né, do ponto de vista de construção de democracia muito avançado, né, um dos mais avançados que tem comparado com os outros direitos sociais aqui no Brasil. Inclusive, eu fui conselheira em 2008, e o que a gente via era o espaço do Conselho Nacional de Saúde, que seria o espaço de construção popular, de uma saúde diferente, ele, na verdade, acabava sendo, muitas vezes, né, um espaço de cooptação dos movimentos, né, em que vão bancar, principalmente, a política do governo, fazendo uma análise muito pouco crítica, né, do que deveria ser feito. E a sensação de que os reais problemas, né, os reais determinantes da gente construir um sistema realmente universal de saúde, com qualidade, que a gente constrói historicamente, nunca chegava a ser discutido. Então, existe uma espécie de, não, beleza, olha, não é um sonho encantado, né? E aí a gente vai discutir os determinantes econômicos que implicam nisso, né? O próprio COBREM de 2007 já é marcado por uma guinada de discutir a questão do privado da saúde, né? Como realmente uma forma de boicote, uma forma de não implementar um sistema que realmente seja universal, né? Então, problematizando as coisas num olhar um pouco mais maduro, né, em relação a um sonho encantado de que a gente vai implementar todas essas coisas assim. Então, olha, assim, em relação às pautas e não